Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós falamos ao vivo de Lajinha, Minas, aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que é uma mantenedora, é uma empresa de ensino religioso, teológico, bíblico, que mantém 3 seminários. O Seminário Tabernáculo, ele é conveniado com a Associação Ministério Tabernáculo, uma igreja da qual eu sou pastor há 33 anos, já ocupei vários cargos lá. Hoje estou só com o cargo de diretor do CCBB e diretor do Seminário Bereshit e da Faculdade Bereshit. O Seminário Tabernáculo cuida do curso básico, o Seminário Bereshit e do curso intermediário. E a Faculdade Bereshit dá curso bacharelado livre, mestrado, doutorado e outros cursos mais como a teologia, que é os usos e costumes da Bíblia, dos povos da civilização romana, síria, greco-macedônica, egípcia, né? Judaica, e também cursos como Xilologia, que estuda Cantares de Salomão, Gematria, que estuda os números na Bíblia, etc. Professor Ilmar, aqui de Lajinha, Minas, professor da Rede Estadual de Ensino, Geografia e Sociologia, e outras cadeiras também. Aqui, fundador desde 92 do CCBB. E nós estamos ministrando as aulas de Introdução Bíblica 4. Essa matéria estuda os profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Na aula passada nós estudamos o profeta Abacuque, abraçar, né? E vimos as coisas importantes desse livro. Hoje é hora de estudar o profeta Sofonia, Safon. Safon quer dizer ocultar, escondido, não é isso? Então Sofonias é um profeta assim que não tem grandes coisas a se falar, né? A gente não tem alguma coisa grande assim, um versículo famoso no livro de Sofonias, como temos nos outros, você não tem um grande destaque. Mas o grande destaque é a genealogia dele. É o único profeta que menciona a sua genealogia. Olha bem, ele diz Sofonias, filho de Cusi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias, trineto de Ezequias. Como ele atuou nos dias do rei Josias, Josias era filho de Amon, e Amon era filho de Manassés, filho de Ezequias, o rei Ezequias, que reinou durante 29 anos, depois veio Manassés 55 anos, Amon 2 anos, Josias 31. Então, a grande parte dos autores, dos teólogos, creem que Sofonias colocou aqui a primeira, segunda, terceira e quarta geração dele para mostrar que ele era filho do rei Ezequias. Ele era da realeza, ele era príncipe com certeza. Então, o nome quer dizer o Senhor esconde, Sofão e A, o Senhor esconde. A história dele geralmente é narrada no período de 640 a 620. Então, veja bem que nós estamos aí num tempo que ainda Nabucodonosor nem nascido era, né, mais ou menos assim, porque o pai dele, Nabopolassar, tomou o império, derrubou o império assírio e começou a reinar no ano de 626. E a história dele é mais ou menos no ano de 640 ao ano de 621. Então, a repetição frequente da frase o dia do Senhor sugere imediatamente que Sofonias tinha uma mensagem de julgamento. Mas, como acontecia com quase todos os demais profetas, que também tinha essa mensagem, já se disse que a profecia de Sofonias é peculiarmente estéril, sem vida, sem flor, sem fruto, sem nenhuma das belezas naturais. Nada senão um mundo queimado por um forte vento abrasador. Se é assim, qual é o motivo? Veja as condições descritas: homens vivendo no luxo, negando a intervenção divina, a cidade que não obedeceu a sua voz, não aceitou correção, não confiou no Senhor, não se aproximou de Deus. É o tempo da reforma do rei Josias. Os homens e a cidade materializados, egoístas, luxuosos, os regentes, príncipes, juízes, profetas e sacerdotes todos corrompidos. A situação toda podia ser expressa numa palavra só, um caos. Qual é então a história do dia do Senhor? Um dia de caos consumado, desordem, condições más, destruição, até que a cidade apareça ante os olhos do profeta assombrado, como uma paisagem sombria, sem nenhuma vegetação e varrida por um vento abrasador. Um comentarista moderno disse que é perfeitamente evidente que o último capítulo de Sofonias, capítulo 3, não foi escrito por Sofonias, porque o contraste é muito grande entre o quadro de juízo terrível, devastador, irrevogável
e depois a restauração. Ninguém poderia imaginar, declara ele, que o mesmo homem que tivesse escrito as duas coisas. Tudo isso é resultado da cegueira do expositor. O último quadro é o de Jeová entronizado, o quadro da nova ordem, cânticos em vez de tristeza, serviço em vez de egoísmo, solidariedade em vez de dispersão. Essa é a intenção do juízo. O próprio contraste mostra a autoridade e a autoria do livro. O autor é Sofonias, que está sua descendência sua aí, até o seu bisavô, né? Ezequias. E alguém crê piamente, nós cremos que ele era da descendência real, da nobreza. E ele profetizou no dia de Josias. Josias é o tempo da reforma, né? Vem lá, ó, Ezequias, Manassés, Amon. Manassés fez muita coisa errada, produziu deuses estrangeiros, imagens, para tudo quanto é lado, matou os filhos, queimou os filhos no fogo a Moloque. Amon continuou a mesma coisa, apesar que Manassés arrependeu, teve Babilônia preso e voltou, e se arrependeu de tudo isso. Mas as consequências do desastre dele ficou. Ele derramou muito sangue inocente em Jerusalém, matou muita gente. Então o caos está implantado. Josias com 8 anos começa a reinar. Amon tinha 20 e poucos anos e morreu, foi assassinado, né, Amon. Então ele começa a reforma, no 18º ano do governo dele. Ele tem 8 com 18, 26. Ele reinou durante 31 anos. Então o quadro é esse, um caos total, e começa uma reforma com o rei Josias. Entre a cessação das profecias de Isaías, Miqueias e Naum e o de Sofonias e Jeremias, houve um período de 50 anos mais ou menos, durante o qual reinou Manassés, o ímpio Manassés. Então o espírito profético estava adormecido. E Josias fez as grandes reformas, convocou até a festa da Páscoa, e derrubou os altares idólatras todos, inclusive o altar idólatra de Betel, que Jeroboão, quando dividiu o reino, tinha feito, né, no ano 930 a.C. E havia uma profecia que Josias seria o nome do autor que viria derrubar aquele altar, queimar os ossos ali de defuntos ali naquele altar. E tipo assim, estragar o altar, né, macular o altar. Então, provavelmente, Sofonias foi desse tempo aí. Pode comparar com 2 Crônica 34, com Sofonias I. Há uma destruição que está para chegar, por causa da idolatria, por causa desse tanto de coisa errada. Há um chamado arrependimento no capítulo 2, e há a promessa de restauração no capítulo 3. Então essa é a história do livro de Sofonias, né? Na promessa de restauração vai ter o julgamento das nações nos últimos dias, será seguido da sua conversão e da instituição de adoração universal a Jeová. Jeová purificará Israel daqueles que descansaram no orgulho presunçoso dos privilégios do seu pacto, e retirará sua mão castigadora de Israel, abençoará e então castigará os inimigos do Senhor. O autor já falando que é da casa real, é um dos descendentes de Ezequias, né? O nome quer dizer escondido no Senhor. O ministério dele é nos primeiros dias de Josias. Josias reinou 31 anos, do ano 641 ao ano 610. Né? A profecia contra Nínive já tinha se cumprido, no caso 612 caiu Nínive. Né? Existem no livro 3 coisas importantes a destacar. O dia do Senhor, ao qual se refere 7 vezes, é uma chave para estudar esse livro. Outra é a expressão no meio, que é outra chave notável. E a última chave é zeloso, a palavrinha zeloso. Há um zelo ou ciúme que jamais deverá ser atribuído a Deus. É o ciúme que faz suspeitar da fidelidade e constantemente induz à busca de prova da mesma. Tem um ciúme que é chamado de inferno do amante. O inferno na terra é o lar onde existe tal ciúme. Porém, é o ciúme natural, normal, do amor, né? É a reverência do amor. Deus ama tanto seu povo que não pode admitir um rival. O livro tem denúncias terríveis, ameaças espantosas, exprovações, ameaça de ira, castigo, semblante mais grave do amor. Vemos a prova em contexto do amor de Deus. Embora o livro comece com ira e termine com cânticos, embora as 2 primeiras sessões estejam repletas de sombras e tristezas, a última sessão contém o mais doce cântico do amor do Velho Testamento. Então é isso aí, essa é a história do profeta Sofonias, aquele que foi escondido pelo Senhor. Ele atuou no tempo do rei Josias, né, das grandes reformas de Josias, era da descendência de Ezequias. Josias também né? Josias, na verdade, é filho de quem? De Amon. Amon é de Manassés, Manassés é de Ezequias. Então Josias também é bisneto, né, de Ezequias. Vamos ficando por aqui com a nossa história, o livro, nosso resumo.
do livro da história do livro de Sofonias. Fica na paz,